Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Vamos ler apenas o versículo 28. Quero conversar algo muito interessante com vocês. A gente falou o mesmo texto no primeiro culto. Nunca sai igual, gente. Que Deus ministre aos seus corações de maneira específica, entendível, porém profunda. Romanos 8, versículo 28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ninguém é maior do que você, Jesus. Nós erguemos o teu nome no mais alto lugar e lançamos voluntariamente nossas coroas. Tudo aquilo que para os homens é grandioso, tudo aquilo que para os homens tem muito valor, nós lançamos aos seus pés e dizemos que nada se compara à grandeza do Senhor. Nada do que consideramos beleza aos nossos olhos podem ser comparada a tamanha beleza que há em Ti. Na verdade, o mundo é sem cor, porque aquele que brilha e aquele que colore tudo é o Senhor. Tu és aquele que nos tira da mais escura depressão, ansiedade e medo e nos transporta em segurança para o reino do Filho do seu amor, aonde o sol da justiça é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Dia esse aonde nós olharemos para o Senhor e diremos: santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua bondade e misericórdia. Obrigado pela sua bondade e misericórdia que todos os dias nos alcança. Todos os dias contemplamos bondade e misericórdia. Obrigado, Jesus. Eu me empolgo porque não há nada mais lindo do que Jesus. Não há nada mais profundo, apesar de simples, do que Jesus. Se você ouvir ou ler a respeito das palavras de Jesus, você vai ver que todas as pessoas que passavam entendiam, apesar dele falar por parábolas. Eram palavras que tinham mais do que sons, tinham vida. E todos aqueles que eram alcançados por essas palavras eram instantaneamente transformados, se não em seu corpo físico, interiormente. E ouvir Jesus é simplesmente gerar convicções das quais ninguém consegue nos abalar. Na verdade, nós estamos assistindo tudo aquilo que é abalado, é abalável sendo abalado. Na verdade, nós estamos assistindo pela TV e contemplando com os nossos olhos toda a estrutura que o homem construiu e ele colocou a sua confiança nela sendo abalada. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados, pois permanecem firmes para sempre. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo pode ser abalado, mas nós, os filhos de Deus, permanecemos firmes para sempre, pois nós estamos firmados em uma rocha que foi cortada sem auxílio de mão e quebrou todos os poderes humanos e disse: eu sou. Isso gerou tanta convicção em quem escrevia Romanos 8, que ele disse o seguinte: eu sei que todas as coisas trabalham juntas para o bem
daqueles que amam a Deus. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É lindo dizer isso quando está tudo legal. É lindo quando nós podemos dizer isso e não precisamos usar uma máscara para nos proteger de alguma coisa. Mas quem escrevia provavelmente tinha a convicção de que nem tudo nós entenderíamos, mas no final da história tudo ficaria bem, porque na verdade nós não fomos criados para entender todas as coisas, nós fomos chamados para viver em Cristo Jesus e confiar que no final tudo ficará bem. Tudo vai ficar bem. Em outras palavras, ele estava dizendo: tudo ficará bem. Tudo ficará bem porque eu tenho posto no Senhor a minha confiança. E o que me pode fazer o homem mau? Em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. É Ele que faz o seu coração descansar em dias de caos. É por isso, gente, que você já enfrentou lutas muito piores do que as que você enfrenta hoje, e elas não te mataram, pelo contrário, te trouxeram até aqui e te deram uma vacina chamada força, para que nada mais te abale. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que falam: Deus, pode estar tudo sendo bagunçado, mas eu sei que o Senhor vai colocar essa casa em ordem. Está tudo errado ao meu redor, mas eu sei que o Senhor colocará todas as coisas em ordem. É essa convicção que Paulo tinha, gente. Prestes a ser morto, ele estava dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Agora me está preparado uma coroa. Aí ele vai dizer: tudo aquilo que eu conquistei em vida eu considero esterco mediante aquilo que eu ganhei do Senhor. É por isso que a gente olha para alguns homens na Bíblia e a gente fala assim: meu Deus do céu, como é que esse cara suportava tudo isso? Como é que Paulo, ele confia em Deus em um barco onde está naufragando e ele queria pregar o Evangelho? Ele confiava que Deus não era aquele que livrava ele dos dias maus, mas livrava ele no dia mau. Sadraque, Mesaque e Abednego não correu da fornalha, porque ele sabia que tinha alguém que os visitaria na fornalha. Daniel vai para a cova dos leões e tem alguém que visita na cova dos leões. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não confiamos plenamente naquele que pode todas as coisas. E Paulo, ele vai dar algumas vezes, ele vai descrever a força que vinha de Deus. Ele vai dizer: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou triste, aí é que eu sou animado. Ei, sabe por que ele dizia isso? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É porque a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É porque quando nós nos consideramos fortes, nós achamos que é na força do nosso braço. Quando estamos fracos, aí ele fala assim: peraí, meu filho, você está fraco, mas eu posso mudar a sua história. E aí a gente vê homens comuns sofrendo, porém a Bíblia vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vejo Davi jogado no campo, porém no meio do seu esquecimento e descrédito dos homens, ele compõe: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. Ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, eu não terei medo de nada, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Aí ele vem com convicção: a sua bondade e misericórdia me seguirão enquanto eu viver. Me seguirão enquanto eu viver. Não é um será que elas me seguirão, é uma afirmação que muda toda a história quando você entende. É um veredito: bondade e misericórdia me seguirão enquanto eu viver. É por isso que eu não consigo mais me sentir sozinho, apesar de não ter ninguém próximo a mim. Eu sei que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Tadeu, mas pessoas fracassam, mas pessoas vivem momentos difíceis, Se alguém disser que isso não faz parte da vida do crente, provavelmente não é o evangelho de Jesus. Se alguém contou para você que a partir de hoje você não passaria mais problemas, quem leu a sua mão leu errado. Jesus disse: no mundo, então você vai passar problema enquanto você viver, meu amigo. Porém, enquanto tem problema, tem solução. Enquanto tem luta, tem vitória. Enquanto tem gigante, tem pedra. Enquanto tem cruz, tem ressurreição. Enquanto vem os dias maus, existe o dia bom. Me diz, me prova isso, Tadeu. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá um eterno peso de glória. Se atenta, a nossa momentânea tribulação, ela produzirá um eterno peso de glória. Por que então coisas más acontecem, Tadeu? Por que dias ruins acontecem, Tadeu? É porque se tem algo dando errado, quer dizer que ainda tem coisas de Deus para serem vividas. Se tem dia mal acontecendo, é porque Deus ainda não terminou a obra que Ele começou em você. Você está no processo de aperfeiçoamento, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Se não está vivendo os melhores dias da sua vida, é porque a boa obra ainda não terminou. Ei, por que, Tadeu? Ele disse: ser tu uma bênção. Ele não estava dizendo o seguinte: eu vou trabalhar incansavelmente para que você se torne uma bênção. É porque quando Ele libera uma palavra, Ele já está lá no final te vendo sendo uma bênção. É você que não sabe parte do processo. Qual que é o meu papel, Tadeu? Não desanimar e nem parar nas circunstâncias. Tá difícil? Levanta a poeira e segue o caminho. Tropeçou? Levanta e anda. Por que, gente, que um bebê aprende a andar? Porque ele caiu muito. Por que uma criança firma os seus pés? De tanto tentar e de tanto insistir, ele aprende a andar e não cair mais. Sabe por que você se machucou muito? Porque essas feridas, elas criariam uma estrutura para que você não se ferisse mais. Os buracos da sua história não são o fim dela, pelo contrário, eles são parte de um processo que ficaram para trás. Larga tudo que te feriu, larga tudo que te fez se machucar e segue, porque lá no final tem Jesus dizendo: entra para o descanso do seu Senhor. Eu vi que vocês perseveraram.
Tinha um cara que fracassou demais na Bíblia. O nome dele era Zé, como diz o mineiro, José. Foi um cara lindo. Nós contamos a história de José e falamos, cara, que cara legal. Porém, o início da história foi dolorido. Ele era o filho xodozinho, como diz o mineiro. Ele era o querido, o mais amado. E o mais amado provoca ciúmes em pessoas que não sabem quem são. Por você ser um filho amado, você provoca ciúme em quem não sabe quem é. É por isso que gente medíocre não consegue olhar para cima quando Deus te coloca em lugares altos. A cabeça deles é medíocre demais para ficar olhando para baixo e olhando os recursos do caminho. Ele conta um sonho, gente, 2 sonhos na verdade. Ele tem 2 sonhos incríveis. Na verdade eram sonhos que estavam prestes a acontecer e ele conta. É familiar, eu posso contar. É amigo, eu posso contar. Te ensinar uma coisa: nem tudo que Deus fala para você, todo mundo precisa ouvir. Nem tudo que Deus te mostra, todo mundo precisa saber. Sabe qual é o nosso problema? A nossa boca fala o que ela não deve falar para pessoas que não devem ouvir. Depois pergunta, por que é que aconteceu isso? Tem gente que quando ouvir que Deus vai te colocar em lugares altos, vai fazer de tudo para te puxar de lá. Só que eles não vão conseguir, porque maior é o que está em nós do que o que opera no mundo. Gente fofoqueira, gente faladora, gente invejosa, gente pequena, eles podem até nos fazer demorar um pouquinho mais de chegar lá, mas eles não conseguem nos parar. Porque o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos, nenhum dos sonhos, nenhuma das promessas, nada do que Ele disse a nosso respeito deixará de se cumprir. E Ele conta o sonho para gente errada. Sabe o que acontece? Eles tramam contra Ele. Eu não sei, mas eu já tive gente próxima a mim que ouviu que eu ia fazer algo muito legal e foi na frente para ver se conseguia fazer no meu lugar. Mas só que o meu lugar ninguém ocupa, porque eu fui chamado para fazer aquilo. Então eu não disputo com esse tipo de gente, eu só sigo o meu caminho. Para de olhar para quem quer competir com você. Para de olhar para quem tenta te prejudicar. Só segue olhando para Jesus, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe por causa de que o diabo consegue nos acusar e diminuir aquilo que nós somos em Cristo Jesus? Porque nós tiramos o olho da cruz. A gente para de olhar para Jesus e olha para gente ruim. A gente olha para o noticiário e então a gente fala assim, eu não vou chegar naquele sonho, porque olha do jeito que o Brasil está. Eu não vou viver essa promessa, porque olha a estatística do mundo. Meu amigo, quem anda debaixo de estatística do mundo é quem não crê em Jesus. Os céus nunca estiveram em crise, a mão de Deus nunca esteve encolhida, as promessas dele nunca retrocederam. Se ele falou, pode estar em crise, pode estar dando ruim, mas nós viveremos tudo aquilo que ele disse. Nós não somos o que o William Bonner disse, nós somos aquilo que Deus disse. Nós somos aquilo que ele disse. E aí eles jogam o Zé no fundo do poço. Jogaram o Zé no fundo do poço, tadinho. O menino só tinha contado alguns sonhos. Só que no sonho não tinha poço.
Você entendeu? No sonho não tinha poço, na promessa não tinha poço. Então o poço não era ser, o poço era ter. Porque ser fala de uma vida e ter fala de um momento. Se na promessa de Deus não tem fundo do poço para você, pode ter certeza que o poço também é passageiro. Daqui a pouco ele sai do fundo do poço. Ele é vendido como escravo. Ele vai para a casa de um moço muito legal, respeitado, cheio de condecorações. Ele tinha todos os motivos para dizer o seguinte: eu sou uma bênção. No entanto, o amigão, ele diz com a sua própria boca, em Gênesis 39, no versículo 3, o dono de José, Potifar, viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo. O cara que tinha dinheiro, o cara que era dono da casa, o cara que era dono dos escravos, comprava escravo, ele olha para o escravo e vê que acima do escravo tem alguém que governa todas as coisas, chamado Senhor. E ele viu que o Senhor era com José e o abençoava em tudo. Testemunhos de pessoas vencedoras têm uma palavra: e o Senhor é com ele, e o Senhor é com ele. Gente, olha Davi esquecido também. O testemunho é o seguinte, ó: ele canta bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Alguém disse: se o Senhor não for comigo, eu não quero entrar naquela terra. Tadeu, mas o Senhor é com ele, é com pessoas especiais, como o pastor Júnior e a pastora Vitória. Esse ser com ele é para o apóstolo Paulo, é para o Moisés, é para o José, é para o Davi. Não. Quando Jesus sobe a cruz, um véu é rasgado de cima a baixo e ele diz: estou com vocês até a consumação do século. Aquele que disse: vai lá e diz que eu sou, é comigo enquanto eu viver. E o Senhor era com ele e o abençoava em tudo. Vem mais luta. Começou a melhorar, saiu do fundo do poço, foi comprado como escravo. Foi comprado como escravo, agora ele começa a governar a casa. Só que tinha uma dona lá que tinha problema com o homem. Ela olha e fala assim: nossa, o Zé é gatinho, né? Vou pegar o Zé. Ela vai para cima do Zé. E Zé recebe uma proposta, só que ele recusa a proposta porque ele vive de promessa. Dá até para colocar no Facebook essa, né? José recusa a proposta porque ele vive de promessa. Minha filha, se eu deito com você, eu acabo com tudo aquilo que ele me mostrou, porque eu me torno igual aos que se submeteram a isso. Eu prefiro aquilo que Deus me deu. Só que a dona fica braba, gente, e ela provoca um crime e acusa o Zé. Para onde que o Zé vai, gente? Para a cadeia. Só que a cadeia não era retroceder, a cadeia era para avançar. Você está pegando isso aqui? A cadeia, aos olhos dos homens, era retroceder, mas na verdade ele estava avançando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem luta que você enfrenta que você não está entendendo porque chegou, mas na verdade Deus está colocando no seu caminho um degrau a mais para que você possa subir. Aos olhos dos homens você desceu, mas aos olhos de Deus você subiu.
aplaude direito. Ele vai para a cadeia. Só que ninguém para um rio fluindo em seu curso normal. Ah, Tadeu, o que você está querendo dizer? Não se para um rio fluindo em seu fluxo normal. Eles podem até fazer uma represa, mas de tempos em tempos eles têm que abrir para a água descer, porque senão arrasa com tudo. Explica isso, Tadeu. Algumas vezes vão tentar parar você te colocando em algumas prisões da vida. Só que você é um rio que flui. Não é uma lagoa, gente. A gente achou que a represa de Mariana ia acabar com o Rio Doce em Minas Gerais. Foi uma catástrofe, não foi? Só que o rio pode ser poluído por um momento, mas daqui a pouco ele se renova. Matou todos os peixes de Minas até o Espírito Santo. Só que o rio se renova, tem peixe de novo no Rio Doce. Ele te polui por um momento, mas aonde o rio de Deus passa, ele vai purificando e vai trazendo vida novamente. Te pararam por um momento, mas não pararam para sempre. Não te colocaram numa cadeia para sempre, te colocaram por um momento. E na verdade a cadeia é trampolim. Olha só, gente. Dentro da cadeia ele encontra com dois caras frustrados. Tinham cargos bons diante do faraó. E eles estão tristes. Obviamente está dentro da cadeia. Parece que José queria ser engraçado, né? Oh, por que vocês estão tristes? Meu irmão, se eu sou um dos presos, eu sou tonto, porque eu estou na cadeia, né? Sabe quem que o José tinha se tornado? O cara que estava cuidando dos presos, gente. Porque dentro da cadeia, filho de Deus destaca. No fundo do poço, filho de Deus destaca. Vendido como escravo, filho de Deus destaca. É por isso que todo lugar que você vai tem invejoso que tenta te parar, porque não suporta ver o brilho de Jesus em você. A Bíblia diz que Ele nos edificou em uma casa que está sobre o monte. Então vai ter moleque tentando jogar pedra, porém a casa está firmada em uma rocha inabalável. Ele olha para os caras: vocês estão tristes? Uhum. Por quê? A gente teve um sonho e a gente não sabe o que significa o sonho. Sério? Conta para mim o seu sonho. Da mesma forma que José foi prejudicado por ter contado o seu sonho para as pessoas erradas, ele agora é a pessoa certa para que as pessoas contem os sonhos delas para eles. Tem feridas que nós não entendemos porque nós temos, porque Deus quer usar ela como uma bênção para curar outras pessoas. A sua ferida, na verdade, pode ser resposta para algumas pessoas que não estão entendendo as feridas que elas estão vivendo também. Conta para mim o sonho. Eles contam, o Zé interpreta e fala o seguinte: ó, vai ser, duas coisas vai acontecer. Um vai morrer, o outro vai voltar e vai servir a taça do faraó. O sonho aconteceu, a profecia deu certo. E aí o faraó sonha. Tinha ninguém para interpretar. Depois que o Zé interpreta um sonho, a única coisa que ele fala: lembra de mim naquele dia. Não deixe as pessoas certas que Deus colocou no seu caminho passar despercebida por você. Faça coisas que mudem a vida das pessoas. Façam coisas que sejam bênção para as pessoas, para quando elas chegarem lá em cima, elas vão dizer assim: quando eu estava preso, você foi a mão que me tirou da cadeia. Lembra de mim.
Aí o faraó sonha, não tem ninguém para interpretar. Lá na prisão tinha um cara que interpretava sonhos, o nome dele era Zé. Manda chamar o Zé. O moço conta o sonho para o Zé e ele entende e interpreta bem. De sonhador para o fundo do poço, do fundo do poço para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a cadeia, da cadeia para o posto mais alto do Egito. O rei disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem o Espírito de Deus está. Depois virou-se para José e disse-lhe: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Tadeu, eu não tenho preparo, eu não sei como faz, eu não sei como eu chego. Eu sei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é na sua capacidade, não é na força do seu braço, não é na sua inteligência humana, é pelo poder do Espírito que está em você. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar liberdade aos que estão presos. Ei, não é na força do seu braço, é pelo Espírito que está em você. É por isso que as pessoas não entendem como é que ele está fazendo coisa tão grandiosa sendo tão pequeno. Pede eles para conversar com quem te chamou. Sabe o que acontece? Tem uma história ainda para se resolver. Uma treta que aconteceu lá no início. Seus irmãos o venderam. E a prova de que ainda doía é que José, ele fica tão afoito, ele fica tão constrangido que ele não suporta. A Bíblia diz, chega em casa e lê. Ele não suporta e manda todos os seus servos saírem. E que ficasse só ele e os seus irmãos, que agora tinha entrado em crise. Estava passando por problema. E sabe aonde que eles encontram refúgio? No governador. Quem que era o governador? O irmão que eles venderam. Parece um paradoxo, né, gente? Aqueles que se julgavam superior e no direito de jogar alguém no poço, agora precisa de quem estava no poço, porque quem estava no poço está no posto mais alto e agora tem capacidade de abençoar. É assim que Deus faz. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. E Ele não te coloca sobre o muito para que você esfregue na cara das pessoas aquilo que Deus fez. Isso é música da Valesca. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Quando Deus te abençoa, Ele te dá tanta provisão para que você possa prover para quem te perseguiu também. E a história precisava ser resolvida, gente, porque ninguém governa sobre os outros com a casa bagunçada. Ninguém governa sobre os outros com a casa bagunçada. Tinha ferida que precisava ser curada, tinha dor que precisava ser curada. E doía, porque ele chora que todos escutam seu choro. Só que no meio da dor, ele não se vinga, porque gente feliz não se vinga.
Gente feliz não se vinga, porém reis trocam presente. Você nunca vai ver gente feliz pensando em se vingar dos outros. Você nunca vai ver gente ocupada querendo dar o troco em pessoas. Pelo contrário, meu amigo, é mais gostoso abençoar. É mais gostoso dizer o seguinte: me prejudicou, porém na oportunidade que eu tive eu abençoei. Sabe o que acontece? José agora se abraçam com seus irmãos. Gente, eu gosto dessa declaração. No primeiro eu não li, mas agora eu quero ler. Eu amo essa declaração. Gente, olha isso aqui. A declaração do Zé. Gênesis 45 no versículo 8. Olha isso aqui. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá. Ele que me pôs, foi Deus que me pôs como ministro do rei. E agora eu governo todo o Egito. Em outras palavras, ele estava dizendo: não foram vocês que me lançaram no fundo do poço, foi Deus que quis me puxar um pouquinho para me lançar no lugar mais alto do Egito. Ei, os seus inimigos na verdade não te prejudicaram, eles estavam cooperando com o processo de exaltação de Deus na sua vida. Eles não te prejudicaram, eles te lançaram no lugar mais alto. Sabe o que aconteceu, gente? Eles se perdoaram. E em uma casa onde há perdão, todos vencem. É indigesto ouvir isso quando está cheio de marca, de feridas que foram causadas dentro de casa. Foi difícil ouvir daquele marido chucro que você estava acima do peso. Foi difícil ouvir daquela mulher que você era um inútil. Dói lembrar dessas palavras, porém, onde há perdão, todos vencem. A primeira coisa que eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei no culto, foi que eu era pai de um príncipe chamado Benjamim. Porque foi uma das coisas que mais me machucou, a minha relação de filho com meu pai. Um dia eu queria comer um hambúrguer. Coisa de gordo, né, gente? Tudo começa no hambúrguer, né? Eu tinha uma bicicletinha, uma monareta. Quem é que lembra daquelas bicicletinhas monareta? Só quem tem mais de 30 anos. Gente, eu era tão fominha, mas tão fominha, que aqui chama de geladinho, sacolé, alguma coisa. Eu era tão fominha que eu troquei a minha bicicleta num chup-chup. Gordo, gente, não aguentava ver nada. Se visse pedra e parecesse comida, eu comia. Naquela época o hambúrguer era R$1. Um hambúrguer e um AKS. Eu cheguei no meu pai, eu era novinha, ele trabalhava no posto. Cheguei com a monaretinha: ô pai, me dá R$1 para eu comer hambúrguer. Ele abaixou, pegou uma pedra, jogou em mim e falou: vai embora daqui, seu vagabundo. Eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe toda semana. E ele não batia por qualquer coisa, gente. Ele batia se ela não levasse comida para ele no trabalho dele, que ele estava com a namorada. Papai não namorava só no trabalho, papai namorava em casa. Ele chegava de mão dada com a namorada, na cara da minha mãe, e falava assim: tem comida pronta? Minha mãe ia trabalhar de 15 às 23 e o meu pai ficava no quarto com a namorada. Se ela falasse alguma coisa, apanhava. Meu pai era tão maluco, mas tão maluco, que ele tinha 12 filhos, um com cada mulher. Vou antecipar a história. Meu pai hoje se converteu. E eu falei para ele: pai, é só chamar os 12, orar e enviar. Precisa nem pregar o evangelho mais.
Eu conheci um irmão, pastor Júlio, sabe como? Eu estava brigando com um rapaz, eu era muito brabo. E eu falei, eu vou matar esse cara. Eu peguei uma faca e fui atrás do cara. Meu pai falou, não faz isso, é seu irmão. Eu cresci tão revoltado com meu pai, mas tão revoltado com meu pai, que eu falava com todo mundo, se um dia meu pai bater na minha mãe de novo, eu mato ele. E nunca mais o meu pai entrou dentro de casa, porque eu falei para ele, vai embora, nunca mais entra aqui em casa, e no dia que o senhor entrar e bater na minha mãe de novo, eu te mato. E matava. Maluco, cheio de ódio. Aí eu me converti. Fui para a igreja. Me achava o crente fervoroso. Eu ia para o culto das 17 horas com um terno que parecia que o defunto era 2 vezes maior. A blusa rosa, uma gravata brilhosa e um sapato brilhoso com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço, para todo mundo me achar espiritual. Os irmãos olhavam para mim e falavam assim, paz do Senhor, Tadeu, terra. Não dava paz do Senhor. Me achava o santarrão. Um dia eu estava na igreja, achando que eu era mais crente que todo mundo. Jesus falou comigo, para de gracinha, Tadeu. Você não consegue nem perdoar seu pai, está se achando mais crente que os outros. Aí eu, Vossa Excelência. Eu procurei meu pai, irmão. Tinha 3 meses que ninguém sabia onde estava meu pai. Meu pai era maluco. E todo mundo, eu já pensava que alguém tinha matado ele. Falei, arrumou outra mulher e alguém matou. O telefone tocou, era o meu pai. Mineiro. Nunca foi no Rio de Janeiro. E você já viu, tem uns crentes que depois que se converte fica carioca. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem contigo? Aí eu, hã? Quem que é? Seu pai? Eu falei, fumou. Eu falei, o que aconteceu, pai? Eu saí, fui lá pro bairro tal, e eu parei na porta da igreja para zombar. Meu pai era zombador de igreja, irmão. Minha mãe nunca ia no culto sem entregar oferta. E meu pai falava, lá vai dar dinheiro pro pastor. Ela, não, eu estou semeando para que Deus mude sua vida. Minha mãe apanhava até por causa de ir para a igreja. E meu pai foi pro bairro lá zombar da igreja. Diz ele que está parado no poste assim, está olhando as irmãs lá dentro assim. Ele falou, Tadeu, não sei de nada. Escureceu tudo. Quando eu vi, eu estava lá no meio. E tinha uma mulher da cor dessa caixa de som. E ela pulava mais alto. E ela tinha um coquinho assim. Da mão dela saía aquela luz dos desenhos do Dragon Ball Z que você assistia. E vinha na minha cabeça. Sai! Sai! E ela jogava aquela bola na minha cabeça. Sai! E quando eu vi, eu estava olhando para ela. Eu falei, o que aconteceu, pai? Eu casei com a neguinha. Eu falei, caraca, pai, você é muito picareta. Ele falou para mim assim, ela fez barba, cabelo e bigode. Salvou meu corpo, salvou minha alma e me fez um novo homem. Foi Deus que usou a vida daquela mulher para jogar aquele tanto de fogo na minha cabeça. Hoje eu acordo de manhã e falo, Jesus, obrigado, porque eu entendi que o Senhor é o sol da justiça. A paz do Senhor Jesus, Tadeu. Uau! Eu falei, pai, estou muito feliz por saber disso. Mas a nossa história não foi a mais legal. O Senhor não foi o melhor pai e eu não fui o melhor filho porque eu te odiei demais. E na verdade, não foi o Senhor que nasceu para ser uma bênção para mim. Foi eu que nasci para ser uma bênção para o Senhor. Filho, honra pai e mãe, para que os seus dias sejam prósperos e você viva muito. Pai,
obrigado por ser o meu pai. A partir de hoje a gente vai ter uma nova história para contar. Eu nunca vi meu pai chorar. E ele chorava e falava assim: meu filho, obrigado por falar isso, porque eu esperava esse momento de dizer que você é tudo aquilo que eu tentei a vida inteira ser e não consegui. Em uma casa onde há perdão, todos vencem. Depois que houve perdão, a minha irmã se converteu. Depois que houve perdão, o meu cunhado se converteu. Minha irmã aos 13 anos vivia em baile funk. O meu cunhado usava muita droga. Hoje o meu cunhado é pastor e a minha irmã também é pastora. Eu tinha um primo traumatizado com crente e ele se declarava ateu. Ele se converteu. Por que você está contando isso, Tadeu? Aonde há perdão, todos vencem. E muda a atmosfera de onde nós vivemos. De um ambiente de caos, agora é um ambiente do céu. A sua casa não é o inferno, como a sua boca já declarou algumas vezes. A sua casa é um lugar de habitação de Deus. A sua família é uma bênção. O seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos são uma bênção. Doía, gente, porque eu não queria perdoar. E perdão não é dizer tá perdoado. Perdão é um processo que nós nutrimos diariamente. Aonde via uma recordação negativa, eu construía uma história melhor. Agora eu abraço meu pai. Programe a sua vida para trocar os momentos de caos em momentos de alegria. Esses dias eu cheguei na casa do meu pai e vi a Bíblia dele toda bagunçada, tipo daquele pastor que estava aqui agora. Eu falei: pai, que bagunça é essa nessa Bíblia? Ele falou: meu filho, estou precisando de outra. Eu: por quê? Está inteirando a 15ª vez que eu leio ela toda. Eu sou apaixonado pela palavra, meu filho. Eu não sei viver sem a palavra. E a palavra que mais me marca quando eu lembro do meu pai é o seguinte: meu filho, não faça nada pela força do seu braço, senão você vai fracassar. Confia em Deus, continua confiando em Deus. Essa é a melhor memória que eu tenho do meu pai. O meu pai é uma das pessoas que eu mais admiro no sentido da fé cristã hoje. Porque, gente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde havia destruição, agora há restauração. Por quê? A graça nos faz transitar nos locais de caos, sabendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu venci, a minha casa venceu, o reino de Deus venceu, nós vencemos, nunca pararemos de vencer até que Ele venha. Porém, perdoe as palavras que te ferem todas as vezes que você se lembra. Perdoe as palavras de ignorância que alguém lançou sobre você em um dia mau. Tem pessoas que falam coisas que elas não queriam falar, e essas coisas ecoam dentro da gente e viram feridas que nós nem conseguimos mensurar. Estou encerrando e conto a última. No meu aniversário, eu acordei de manhã e falei: mãe, hoje é meu aniversário, o que a senhora vai me dar de presente? Minha mãe estava no dia mau. E a palavra que ela disse foi: eu gostaria que você morresse hoje. Irmão, parecia que ela tinha me dado na cara. Pau! Porque ela me matou naquele dia. Todos os meus aniversários, dos 12 aos 17 anos, eu passava me drogando, fazendo alguma coisa para que eu morresse. E a única pessoa que eu não queria ver era minha mãe.
Todos os anos a minha mãe via o meu estado crítico no dia do meu aniversário e ela falava assim: me perdoe. E eu falava assim: some daqui, não aguento olhar na sua cara. Era o dia que ela sabia que se ela chegasse perto de mim, ela iria sofrer uma das piores agressões verbais, que era o que eu falaria para ela. Teve uma vez que ela comprou um monte de carne, fez um churrasco, uma festa para mim e falou para os meus amigos: faz para ele, mas eu não vou, porque eu sei que ele vai ficar mal se ele me ver. E eu falei palavras pesadíssimas e não aceitei a festa. Estava um dia na igreja, meu primeiro aniversário depois que eu conheci Jesus. Fizeram uma festa de aniversário para mim. Chegou todo mundo com carne, bolo, tudo que gordo gosta. Eu olhei para todo mundo e saí correndo, porque era o trauma, irmão. Eu estava morto naquele dia. Minha mãe começou a chorar e falou assim: ele não conseguiu me perdoar. E eu saí chorando. Um amigo meu parou e me viu chorando e falou: Tadeu, por que você está chorando? Eu falei: porque hoje é o dia do meu aniversário. O dia do meu aniversário é o pior dia da minha vida. Ele falou o seguinte: vou te levar para um lugar que Deus vai curar essa ferida hoje. Eu fui para um monte, irmão, e eu chorava porque doía. E eu chorava porque era o meu algoz. Porque o perdão que você não libera te algema todas as vezes que você lembra. E eu chorava. Deus falou para mim assim: a partir de hoje acabou. O dia do seu aniversário será o melhor dia da sua vida. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Vai para casa e abraça sua mãe. Cheguei em casa fazendo barulho e a minha mãe já olhou para mim com: não me xinga. Eu falei: não vim te xingar, eu vim te dizer que a senhora a vida inteira lutou por mim. Eu vim te dizer que até que eu nascesse a senhora venceu. Eu vim te dizer que eu não fui o melhor filho. Aos 12 anos de idade a senhora foi me buscar na cadeia. Eu vim te dizer, mãe, que todas as vezes que eu fizer um aniversário, a senhora vai dizer: o meu filho é o melhor presente que Deus me deu. E eu vou dizer: a minha mãe é o melhor presente que Deus me deu. Mãe, eu te amo. A gente se abraçou, irmão. A gente se beijou. Naquele dia eu me senti o filho mais especial do mundo, porque eu tirei da minha memória toda a palavra que me feria e eu lembrei que a minha mãe cuidou de mim e da minha irmã com um salário de R$160. Eu lembrei, irmão, que a minha mãe falou para mim assim: você pode fazer tudo de errado na vida, mas você vai lembrar que eu te ensinei a ter caráter. Vai para casa, Tadeu. E eu estava bebendo cachaça com os meus amigos. Eu falei: não vou. E ela sentava na porta do bar e falava assim: então eu vou ficar bêbada com você, mas eu só vou para casa quando você for. Teve um dia que eu falei: mãe, se eu morrer? Ela: eu morro também. Todas as vezes que a minha memória tentava dizer: eu queria que você morresse, a minha mente agora diz o seguinte: se você morrer, eu morro também. Troque as palavras de ofensa por palavras que curam. Em uma casa onde há perdão, todos vencem. Sabe por que eu olho para o meu filho todos os dias de manhã e falo assim: você vai ser um grande homem de Deus? Porque eu vou preparar um caminho. Porque eu entendi, irmão, que houve perdão e houve restauração. E se eu recebi ódio, eu dou amor. Fique de pé comigo. Tinha dias, irmão, que a minha mãe não tinha 1 centavo. Também não tinha comida. Eu via aquela velha orando e falava assim: até na hora do almoço eu acredito que o Senhor vai prover alguma coisa.
não tinha nada, e ela falava: até a hora do almoço vai ter. E tinha. Eu troquei aquilo que me fazia chorar por aquilo que me faz sorrir. Por isso que eu conto sorrindo aquilo que me fez chorar. Porque quando há perdão, há motivos para sorrir. Eu troquei a palavra de luto por palavras de alegria. A Bíblia diz que Ele colocou em nossos lábios um cântico novo. Em lugar de choro, Ele colocou alegria. Ei, talvez enquanto eu prego você lembra de palavras que te machucaram. Menina, talvez você está lembrando de algum namorado que te falou coisas que te feriram demais. Na verdade, a pastora Joelma cantou uma coisa: tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Certo que ela cantou isso pro Chimbinha. Pensa que Deus é tão bom, mas tão bom que te livrou de um canalha. Moça, talvez você pense que por ter sido abusada ninguém vai curar essa ferida em você. Deus vai colocar pessoas que vai olhar para você como a joia mais preciosa do mundo. Talvez vocês estão lembrando aqui, algumas pessoas lembrando de palavras que algum parente seu proferiu contra você. Essa noite é uma noite de cura. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Pai, que noite especial. Que momento especial, Pai. O dia de trocar tudo aquilo que nos fere por aquilo que nos cura, e a Tua palavra nos cura. Nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor é um Pai presente. Nunca nos sentiremos abalados, porque nós estamos firmados no Senhor. Quero te pedir que o Senhor tire deles esse fardo pesado que é a mágoa. Quero te pedir que o Senhor tire deles tudo aquilo que não foi o Senhor que colocou, Pai. Que nessa noite seja uma noite de sair daqui se sentindo leve, curado, restaurado, pronto para viver os melhores dias da nossa vida. Pai, eu profetizo sobre cada casa nesse lugar, que eles serão um ambiente de paz, cura, sabedoria e salvação. Aonde houve palavras tolas, haverá conselhos sábios. Aonde houve palavras malditas, haverá palavras de cura e bênção. Haverão profecias de prosperidade. Os seus filhos prosperarão, os seus pais serão restaurados, a sua família é uma bênção de Deus. Eu profetizo que toda casa aqui representada será um ambiente de cura e restauração. Usa, Jesus, feridas para curar. Eu profetizo, Pai, que todo aquele que estava longe nesse momento vai voltar e se sentirá desejosos pela sua presença. Porque, Jesus, não conseguimos viver plenamente sem Ti. Obrigado, Pai, por nos ensinar que o perdão nos trouxe novamente para o Seu altar, e nós recebemos o nome de família. Porque Jesus nos perdoou, agora nós somos Sua família. Obrigado, Pai, pois nós entendemos que em uma casa onde há perdão, todos vencem. Você pode aplaudir Jesus?